Oi, professor Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos preparando um material para um site de química, voltado para alunos de ensino médio e, no caso, o tema alimentos, energia e dieta. O professor de química falou que nos alimentarmos e colocarmos combustível em carro é, de certa forma, a mesma coisa. Eu nunca imaginei colocar um pedaço de pão no tanque do meu carro para andar. Mas é exatamente a mesma coisa. São máquinas diferentes e usam combustíveis diferentes. Nós, os seres humanos, utilizamos pães, frutas, carnes para transformar isso em energia para movimento, para manter o corpo aquecido, para fazer força. E as máquinas utilizam outro tipo de combustível, como gasolina, álcool, diesel, para transformar essa energia química em calor e depois em trabalho mecânico. Então, são tudo máquinas e tudo combustível. E a máquina, então, faz a transformação necessária. Quer dizer, então, que a energia acumulada em um pedaço de pão é o mesmo tipo de energia química acumulada na gasolina. Bem, e por que existem tantos tipos de combustíveis para o automóvel, a gasolina, o diesel, o álcool? Como a gente disse anteriormente, os combustíveis têm que ser transformados. Então, existe até como quantificar isso. Uma gasolina, por exemplo, ela tem 10.500 quilocalorias por quilo. O pão que você citou tem 2.700 quilocalorias por quilo. Então, a gente vai pegar essa energia e vai transformar de alguma maneira, né? Na prática, o que acontece é que a gente vai procurar na natureza os diferentes combustíveis que são dados pela natureza. Então, quando a gente tira o petróleo do fundo do mar, esse petróleo ele é fracionado e dali sai diesel, gasolina, e a gente não pode falar, eu quero mais diesel, eu quero mais gasolina. A gente separa simplesmente os elementos químicos. Gasolinas são hidrocarbonetos, diesel são hidrocarbonetos, e o que as máquinas fazem é combinar esses hidrocarbonetos com os elementos do ar e a reação química, então, faz a transformação desses elementos e a geração de calor que acaba virando trabalho. Então quer dizer que cada tipo de motor precisa de um tipo de combustível, e cada motor é desenhado para um determinado tipo de tarefa, vamos dizer assim. Legal! Parece até com os alimentos especiais para cada tipo de esporte. É exatamente isso. Na realidade é ao contrário. Na hora que a gente tem um combustível, a gente fabrica um motor para esse combustível. É como se fosse um casamento. Se a gente pegar um motor feito para funcionar com diesel, ele não vai funcionar com gasolina. A gasolina precisa de uma centelha para começar a combustão. E o oposto, se a gente pegar diesel e botar no motor a gasolina, também não vai funcionar. Então, na realidade, é um casamento. Os motores são fabricados para os combustíveis disponíveis, né? E um funciona muito bem com o outro. E o biodiesel, professor Sérgio, de onde ele vem e qual o seu impacto nos motores? O biodiesel utiliza-se o nome diesel para comparar com o diesel que sai da gasolina, que na realidade é um combustível que funciona por ignição por compressão. O biodiesel ele vem da natureza também, só que não é um combustível fóssil. Ele pode ser extraído de plantas, de gordura animal e até mesmo de estações de tratamento de esgoto. Então, onde a gente encontrar algum tipo de gordura, pode ser animal ou vegetal, essa gordura pode ser transformada num óleo que funciona muito bem em motores de ignição por compressão. Professor, e em termos de poluição, como se comportam esses diferentes combustíveis? Qual contribui mais ou menos para o aumento do efeito estufa? Essa é uma pergunta muito boa. De uma forma geral, todos os combustíveis contêm carbono e hidrogênio, né? Alguns são oxigenados, tem já oxigênio também na sua fórmula. Na hora que faz a reação química, o carbono vai se associar ao oxigênio do ar, o hidrogênio vai se associar ao oxigênio do ar. Com isso aparece CO2 e H2O. Então, essa é a combustão ideal. Na hora que aparece o dióxido de carbono e a água. Então, é impossível fazer uma reação química sem que apareça o CO2, que é o causador do efeito estufa. Quando a combustão é pior ainda, quando ela é mal feita, aparecem queimas incompletas. Aparece o CO, que é letal. O nitrogênio, que normalmente é inerte, se combina com o oxigênio, fazendo óxidos nitrosos, fazendo NO, NO2. E esses poluentes são cada vez piores. Então, é preciso que a gente controle muito bem a combustão para fazer com que ela seja o mais perfeita possível, CO2 e H2O. E se ela for perfeita, ela vai jogar CO2 na atmosfera e vai criar o efeito estufa. Então, a combustão, de uma forma geral, ela vai ser sempre nociva.
né? E quando ela é boa, ela gera efeito estufa. Professor, você gostaria de falar mais alguma coisa importante sobre o nosso tema que ficou, de repente, faltando? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode estender um pouco mais do que a gente estava falando. Falar um pouquinho mais sobre efeito estufa e sobre poluentes. Hoje em dia, a grande preocupação da humanidade é reduzir emissões atmosféricas, seja ela de indústria, seja ela de automóveis, seja ela de qualquer máquina que use combustíveis. É óbvio que o homem não pode viver sem energia, não pode viver sem essas máquinas. O que a gente tem que fazer cada vez mais é utilizar eficientemente esse combustível. Então, se eu uso 1 litro de gasolina para ir da minha casa ao trabalho, eu vou jogar uma certa quantidade de CO2 no ar, no mínimo. Se eu conseguir fazer isso com metade do combustível, eu vou jogar metade desse mesmo poluente. Então, o que o homem tem feito é procurar minimizar essas emissões a partir do aumento da eficiência. E isso a gente só consegue com o desenvolvimento de tecnologia, com pesquisa. Então, a gente tem que, cada dia mais, tentar melhorar isso. E uma outra saída é a utilização dos biocombustíveis, né? Então, nós temos que tentar cada vez mais utilizar energias renováveis e o biocombustível é excelente para isso, né? Na hora que a gente planta uma cana-de-açúcar ou uma oleaginosa e faz um biocombustível, essas plantas absorvem da atmosfera o CO2 que a gente depois vai jogar novamente quando a gente estiver utilizando esse combustível. Mas aí acaba gerando um efeito cíclico. A gente joga o CO2 e recupera o CO2. Diferente do fóssil, que a gente vai no centro da Terra, tira o carbono lá de dentro e joga o CO2 para a atmosfera. Então, quanto mais a gente for econômico no uso do combustível e quanto mais combustível renovável a gente utilizar, menos mal a gente está fazendo para o meio ambiente, consequentemente para as futuras gerações. Obrigada, professor. Eu que agradeço.